realidade ou engodo? E eu trouxe aqui um timaço de mulheres que eu amo, admiro e fazem a diferença na nossa sociedade. Nós vamos ter um papo incrível aqui hoje com Maísa Leão, dispensa comentário, nossa vereadora linda, atuante. Natasha Checharenko, uma médica fantástica que colocou a vida à disposição para trabalhar pela gente. Também é uma pessoa que eu amo de paixão. E Gláucia Amaral, defensora pública, uma mulher de luta. Tem poder essa mulher que vocês não conhecem, vocês não estão entendendo. E nós vamos falar hoje sobre mulheres, né? E aí, meninas, empoderamento feminino. Maísa, realidade ou engodo? Nossa, já começa comigo. Muito obrigada pelo convite, Carlina. Eu diria que engodo. Outro dia eu fiz um post nas redes sociais até desabafando e falei que a gente fala muito para as mulheres, né? Venham para a política, denuncie, faça isso, faça aquilo. E tantas coisas que seriam de um momento de mulheres empoderadas, mas quando elas vão fazer... Uma mulher, quando denuncia uma violência, ela vai viver uma via sacra, Crucis, uma né? via crucis. Ela vai viver uma jornada. Uma mulher que decide entrar para a política, ela vai viver uma jornada pesada. Então, esse empoderamento, né, dar o poder à mulher para decidir ser quem é, ainda é uma luta, não uma realidade. Infelizmente. Infelizmente. Essas duas têm uma experiência meio parecida aí, né, na política. Natasha? Ai, mais ou menos. Maísa maravilhosa, nossa vereadora, que, como você muito bem falou, muito bem nos representa, é a nossa voz, uma das nossas vozes dentro da Câmara aqui dos vereadores em Cuiabá. Mas realmente eu também vou concordar que é um engodo. Infelizmente, não é uma realidade, é mito. É uma coisa que eu senti aí na pele quando tentei ser candidata, sequer tive a condição de colocar meu nome à disposição para o eleitorado mato-grossense ter mais um nome, ter o nome de uma única mulher ali concorrendo ao Senado. Infelizmente, nem isso eu consegui. Porque realmente essa mulher que se atreve, que tem a coragem de se colocar, de se botar aí para a política, ela enfrenta desafios imensos. E é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes. E eu digo que não é só dentro do ambiente político que isso acontece. Eu digo que no ambiente das grandes corporações, no ambiente da academia. Então, para a mulher chegar aonde ela está, ela precisa provar 1 milhão de vezes mais, ela precisa trabalhar, ela precisa mostrar, ela precisa produzir, ela precisa... está ali incessantemente se colocando com relação, quando comparada ao homem. Então, realmente, a gente tem aí ainda que enfrentar desafios imensos. Eu trabalho numa empresa, que é a DASA, que é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina e a 4ª maior do mundo. É uma empresa na área de laboratório eminentemente feminina. Ao todo, são 50 mil funcionários que a empresa tem. 80% são mulheres. Mas quando a gente vai para a alta direção, Já aí muda. não Os chega, percentuais são não totalmente diferentes, né? chega a 20%. Exatamente. Então, realmente, a gente percebe que nós já avançamos bastante. Mas é o que também a gente estava comentando aqui. Existiu aí um retrocesso. Você muito bem falou nas nossas conversas ali trocadas pelo WhatsApp, que a gente sente que a gente avançou, mas o pouco de avanço que a gente já teve aí um retrocesso muito grande. Você usou até um termo, né? Backlash. E eu vou te falar uma coisa, assim, até segredos de bastidores. Segredos. Eu estive numa reunião com grandes políticos e era certa a sua eleição. Eles falam, Natasha vai se eleger. Natasha vai se eleger. Ela vai ser senadora. E pessoas, assim, que não tem nenhum vínculo político, só a leitura política da época. Todo mundo dizia representava que você... o Novo, representava aí a única candidata mulher. Eu nasci num berço político, Não, além né? disso, uma mulher bem sucedida. Ela sabe falar, ela sabe o que ela quer. O currículo Isso certo, assusta, né? na hora certa. Como dizem, eu tive que escutar, né? Eu tenho a sensação que a sociedade quer essa mudança. Apesar da gente estar sentindo esse retrocesso, sim. Mas eu tenho a sensação de que a sociedade quer. Ela quer nomes femininos para votar. Nós tivemos uma mulher que foi
a pessoa mais votada da última eleição em Mato Grosso. A Janaína, Verdade. né? Não, a Rosa Neide. A Rosa Neide. Rosa Você está falando Neide, federal. É verdade. 124 mil votos. Foi a mais votada, E mas não- não, E não se elegeu. entrou. Mas, Não se mas peraí, a elegeu. Janaína também foi mais votada no estadual. No Então, quer estado, dizer, é. em Isso. todos os âmbitos É. foram. Sim, Estadual as e mulheres federal, foram- a gente foi elegeu uma- primeiramente uma mulher, foi mesmo. Glaucinha. Elegeu não, né? Porque a Rosa Neide não foi eleita, né? Realidade ou engodo? Ainda não é realidade. Eu penso que nós somos uma geração de transição e essa transição será Comprida, né? de séculos, né? E existem até mecanismos para tentar fazer acelerar. Mas o fato é que realmente nós enfrentamos problemas quando as mulheres foram para a política e para todas as demais áreas. Existiram aquelas que desbravaram, mas essencialmente na política, primeiro era a esposa a filha e hoje, da seguinte maneira, elas representavam aquele político e obedeciam. Quem tomava as decisões era ele. Não estou dizendo que não possa ter parentes sim, na claro. política, mas as mulheres que pensam por si, elas estão descumprindo o código moral de séculos e séculos de filosofia, de conceitos religiosos. As mulheres que pensam por si, elas não têm espaço. Na Elas verdade, precisam cavar. eu Cavar. sinto isso que Glaucia está falando, assim, a mulher, ela tem um papel delimitado, assim. Ela pode ser bonita, mas não demais. Ela pode ser inteligente, mas não demais. Ela pode ter projeção, mas não demais. Difícil isso também, E, Maísa. e né? aí, Porque- a Natasha, por Isso. exemplo, na última eleição, ela teve projeção demais. A gente nunca viu um homem ser cortado porque teve projeção demais. Nunca. Isso é nunca. histórico. Eu tive que escutar, como eu falei para vocês, nossa, mas um currículo de professora, com mestrado, com doutorado, conselheira federal, empresária, médica. Isso é currículo bom para pedir emprego e não para estar na política. Aí Olha, eu moço, não como diz preciso o de outro, emprego, porque eu já sou bem empregada. Eu quero ué. fazer Aí alguma é que coisa, eu- quero aí eu já devolver para a tenho sociedade. uma empresa. Sim. eu já tenho uma empresa, Eu já quero tenho meu devolver emprego, para a né? sociedade um pouco do que eu posso fazer. Gero centenas de empregos diretos e mais quase milhares de empregos indiretos. E o que eu fico imaginando, aí eu respondi assim, eu falei, pois é, mas será que não é por isso que a política está como está? Que as pessoas entram para a política para fazer da política um meio de vida? A política, você está na representação, ponto. Você não pode fazer da política seu meio de vida. Sim. Não pode ser o seu emprego, o seu trabalho. Política não é isso. Política é uma ferramenta de transformação social. Aliás, a única, né? Ferramenta de transformação Mas, social. Carlina, você fala do empoderamento, isso é muito necessário. Porque quando a gente pensa no empoderamento, a gente pensa nisso. Eu, procuradora, você, empresária, Maísa, vereadora, Natasha, empresária bem-sucedida, futuramente na política também, porque vai cavar o espaço. Ó, Mas o empoderar-se é empoderar-se de si. Eu converso com muitas vítimas de violência, hoje ainda. Ela, por 25 anos, todas as vezes que ela colocava um short comprido para ir à casa da mãe, ela era ofendida pelos piores palavrões pelo marido. Então, assim, esse empoderar-se para muitas mulheres ainda é poder ir onde quiser, poder vestir Como o que quiser. quiser, comer o que quiser, conversar com quem quiser E fazer usar o que quiser. fazer o que quiser e usar o próprio salário, porque nem o próprio salário, muitas vezes elas trabalham fora, mas então esse empoderar-se, ele está distante e para algumas mulheres muito mais distante ainda. Eu não consigo imaginar, e eu acredito que uma pessoa, um integrante da raça humana que seja homem, também não consegue imaginar ser submetido a todos os dias da satisfação da roupa que veste. Agora, uma coisa que eu acho gozado. Natasha, uma mulher gostosa que vá para academia, goste do seu corpo, goste bonita, ela normalmente ela é até bastante criticada. Isso pode, Natasha? claro que não. A mulher deve ter o direito de fazer, de vestir, de fazer aquilo que Cláudia estava falando, o que ela quiser.
Se ela passa o dia na academia, é feliz dela, que ela tem tempo para fazer aquilo, que ela tem condição de fazer Mas aquilo. existe um preconceito, né? Com certeza. E as próprias mulheres, muitas vezes, Exato. acabam por porque para o homem ela é gostosa, né? Ah, uma gostosona lá na academia. Para as E outras não leva mulheres... muito a sério também, não, né? Tem aquela coisa O de... machismo, ele é social, ele não é do homem. Não, ele é do da homem e sociedade. das mulheres. E das da mulheres. Aí sociedade. pra mulher, aquela lá não faz nada. Também tem que ficar bonita desse jeito, fica lá o dia inteiro na academia. Então é um comentário invejoso, é um comentário pejorativo. Então eu sinto que muitas vezes nós mulheres precisamos ter mais essa rede de proteção, porque o homem faz. Tem, o ele homem se se protege, protege. né? Ele se protege Sim, e como? tem um São aliados, corporativismo. são fraternos. São fraternos. E a mulher, Fale o que for. além dela não se proteger, ela muitas vezes protege o homem. Exato. Né? Então a gente vê situações e situações nas redes sociais quando chega, né, sobre uma mulher que sofreu feminicídio. Mas por que ela estava ali? Por que ela estava sozinha? Por Mas que ela não também se usa aquela precaveu? roupa. Olha, É. os jornais, a gente Ela tem que se provocando. precaver. E isso vem de muitas mulheres. muitas Uma mulheres. forma de, vou usar a expressão dos jovens de hoje em dia, passar pano pro assassino. Exatamente. certeza. Porque você não discute o comportamento do assassino. Você assassino. discute, A você dá o vítima. discute. É exato. É como se Olha ela isso. tivesse Ó, dado aquela- causa. Exatamente. Se ela não fizesse isso, não teria o Não feminicídio. teria, Não, exato. se ele não tivesse matado. Claro. E pouco é isso aí. pouco se Agorinha você pergunta tocou num sobre caso- o homem, né? Sobre o que ele O fez. que ele fez. Você tocou agorinha num caso que mexeu muito com a gente, que foi aquela advogada. A gente ouviu algumas críticas porque ela estava num bar e saiu pela primeira vez com um homem. Gente, quantos homens não fazem isso? De Né? milhões. Qual é o problema? E outra, Todos os dias. mas em por ser todos mulher, os países do até- mundo. é, E por que exatamente. que não choca um homem fazer que vai isso, né? num bar, conhece uma mulher pela primeira vez e mata violentamente Sim, isso essa não mulher? choca, né? Por que não Isso está não se choca. discutindo Por que, o que não homem? se discute Exato. o Por que comportamento que não desse se homem? está discutindo? Ah, não, porque ele é assassino. Por que não se está discutindo a informação crucial que O nasce mérito da desse, coisa. desse inquérito? É. Que a polícia constatou. Ela disse não. O não dela provocou a morte dela. Então, assim, ainda assim, desculpe, mas o que ela estava fazendo ali? Não é isso. Como é que um Exato. homem não aceita O não. o não? E como é Esse é um problema seríssimo E a outra desse pergunta, país. né, Exatamente. Glaucia? Assim, como é que esse homem consegue ter tanto ódio por uma mulher que conheceu naquela naquela noite. Como é que esse homem consegue, de forma tão vil, fazer um crime tão violento, limpar toda a cena, colocar essa mulher num local, colocar um óculos de sol nessa mulher e ir buscar outra mulher para ser um álibi, para ser... Assim, ninguém absurdo. discutiu É absurdo. nas redes e Não, nas, toda essa- nas o rodas de discussão comportamento o comportamento ardiloso, do né? homem. Do Aham. homem. E veja, isso e é quando a gente fala de violência doméstica, que é praticada contra a mulher e que esmagadoramente a mulher sofre violência, os índices são gigantescos do companheiro, seja Ah, marido, sim. namorado, Alguém de dentro de casa, né? ficante, é dentro de casa. E quando a mulher vai denunciar, este homem diz o seguinte para ela: pode ir, não vai acontecer nada comigo. Essa é uma expressão comum. Por que ela é comum? Porque na hora de É a cultura da feminicídio, impunidade. É. com estupro, cruel, com frieza, Com pra requintes de tentar- crueldade, requintes de crueldade, com frieza, ninguém tá falando do homem. Não. É essa a sensação E que a eles têm. análise, não vai né, acontecer Glaucia? nada O comigo. foco sai do homem para E vai tentar pra entender mulher. e vai para a mulher. Ah, mas o que ela tinha que sair e ir para a cama com o homem na primeira noite? Pelo amor de Gente, Deus, ela não quis, ela falou Ela não. é livre. Ela é livre, ela assim faz como isso a ele. qualquer momento, né? É mulher, é poderia. dona do corpo dela, ela faz o que ela quiser. Agora, o homem, esse tipo de atitude do homem não é condenada. Não, de jeito nenhum. O fato dele ter limpado a área do crime, Sim. colocado ela dentro do carro, colocar um óculos de sol, sair atrás de outra mulher, nada disso se questiona. é objeto de discussão Não, nas redes não. sociais. Nada Isso- disso choca. O choque é o Nada disso comportamento da mulher provoca ir a pra discussão. cama. E a outra Na coisa que a gente tem primeira que noite. pensar é assim, um feminicídio, um crime cruel, essas coisas que a sociedade aceita como violência. Por quê?
A palavra não é aceita como violência, Você tava a falando, violência fala. moral não é aceita como violência, a violência psicológica não é aceita como aceita. violência, a patrimonial não é aceita como violência. Quando se fala assim, um homem que ele subtrai o salário da sua esposa, ele está fazendo administração doméstica, Sim, é uma ele está parceria. cuidando da economia do lar. Então, assim, um homem que ofende uma mulher ao ponto dela se destituir de quem ela é, né? Dessa mulher, ela não saber mais o que ela gosta, o que ela pensa, como ela gosta de dançar, com quem ela gosta de sair, porque ela se adequou. É uma mulher que está construindo uma família. Então, assim, Sim. a gente precisa olhar. E o homem, como ele constrói a família? Ele constrói a família abdicando também de quem ele é? Não. Nunca. Então, Isso não assim, por que nós não podemos coexistir? Claro. Sim. E essa é a sendo ideia. família e sendo indivíduos Essa é uma separados, sociedade, né? uma sociedade evoluída e harmônica, é existe isso. a cultura de que a mulher está... Que tem que ceder, sempre que ela ceder, tem né? que servir ao marido, que é assim que ela edifica a família. Não é. Não é. Não é a única fórmula. Mas a gente está Claro que tendo não. alguns exemplos aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, que eu tenho gostado bastante. Por exemplo, vamos lá, a nossa primeira-dama, Virgínia Mendes, é uma mulher que tem me surpreendido positivamente. Sim. Com Porque, certeza. olha, que eu convivo com vários governos. E ela é uma mulher que ela se impôs. O mais bonito, o Mauro respeita isso. Muito. Sim. Ouve a mulher. E ela tem feito, assim, ações incríveis, né? Então, ela se dá o direito de beijar o marido. Todo mundo, cara, eu acho fantástico. Ela está quebrando paradigmas. A gente né? observa, Ser claro, humano, né? Eles a são um gente- casal. É um casal a gente normal. Né? Então, observa uma parceria nas decisões, sim, um respeito exatamente. Um intelectual, respeito amor, mútuo. Uma paixão, cumplicidade. Isso é muito né? legal. cumplicidade, Não sim, é mas a gente observa o respeito dele pela entre capacidade de da análise dela. dela. Exato. O dia até Ela é passei- parceira. E esse é o grande diferencial, porque assim, até manifestações de carinho, a gente já viu, mas esse respeito, como a Gláucia falou, da capacidade intelectual dela é esse, importantíssimo. essa parceria E tem de sido- dizer, eu não que vou você enfrentar a minha mulher numa decisão que não seja nossa, porque é muito comum atribuir à mulher essa... Não, mas antes disso era um problema, né? Sim. Porque a mulher manda... Não, gente, isso é um casal. Isso é parceria. Isso é parceria. Isso é respeito. Isso é Né? respeito. E por isso esse governo está tendo uma aprovação assim tão legal. Por quê? Porque são pensamentos masculinos e femininos que estão se unindo em prol, né, da Sem família dúvida. mato-grossense. Esse é o objetivo Esse quando é o a gente Eu fala fico em- muito em orgulhosa, igualdade. entendeu? Não, mas é Exatamente, isso. quando a gente fala A em equidade. em equidade, em igualdade é isso. A gente precisa realmente fazer com que isso seja inspirador. Exato. Que as Outra- pessoas se inspirem nisso. nisso para exato. Sabe, é bonito um homem que ouve a sua mulher. Claro. E gente, isso todo mundo E procura. essa é um casal que se perspectiva complete, feminina né? é completamente diferente. Diferente. O mundo é feminino bonito um homem é- normal, né? É, que não é é verdade. Que Não deveria ser excepcional. A Exato. gente Não, passa até a machista, respeitar né? mais o homem, porque a gente Exatamente. sabe que ele Lógico. tem uma postura diferenciada. Lógico. Exatamente. Exatamente. Um outro exemplo também que eu gosto, e para mim ontem foi até a vitória ontem ontem não, tentei cortar, né? Um outro exemplo que eu gosto muito também, a deputada Janaína. Ela foi essencial na vitória do Bortolin lá na MM. Cara, é muito importante para a gente vivenciar e exaltar isso, porque foi uma mulher lutando, né, com vários homens e conseguindo aglutinar o apoio necessário para aquilo que ela acredita ser o melhor. Então, pela primeira vez, a gente está vendo aí uma articulação a nível de Estado Sim. por uma mulher, né? Então, assim, são exemplos que nos inspiram. Ou seja, Excelente esse exemplo, porque existe uma linguagem masculina diferente no momento de fazer negócios ou fazer articulação política, tomar exato. decisões. Inclusive, eu fui de movimento estudantil, então a gente se reunia antes da reunião, quem fosse da diretoria para planejar as pautas e tal. Isso eu acredito que em empresas também acontece, Também, né? acontece, Você faz total. isso, você faz essa estratégia.
Mas os homens, enquanto homens, eles se reúnem antes, em qualquer grupo que Circunstância, esteja, situação. qualquer setor, e eles tomam decisões, e é por isso, não é por capacidade de argumentação, é por isso que nas reuniões eles já chegam fechados. Não, Porque eu, E a eu, Janaína conseguiu articulado, quebrar né? isso. eu durante Exato. a minha... Ela conseguiu a minha promover tentativa essa articulação. durante a minha pré-candidatura, eu viajando aí por esse interior, a gente sentava para conversar. Quando eu me via sozinha. Os homens tinham levantado Sim. e ficado num grupinho. No ali. deles, E eu ia para lá, eu chegava ali. A intrusa. Aí- Outro dia eu até falei, eu me sinto uma intrusa na política. Aí uma pessoa falou, um veículo de comunicação falou, é porque ela entrou na vaga do Pacola. Não é por isso não. Eu entrei, na verdade, na vaga do deputado Diego Guimarães, que foi para a Assembleia, e eu sou a primeira suplente, e a vaga é minha de primeira suplente. Eu me sinto intrusa porque nas mesas só tem homem. Nas é mesas você é uma exceção, e quando você é uma exceção, o homem fala assim, nossa, gente, não pode falar palavrão, Não ó, pode, porque a Maísa tá tem aqui. que mudar a postura. Ai, olha, temos mulheres na mesa. Não deveria ser estranho Claro termos que não. mulheres na Mas, mesa. Maísa, agora Hã? uma pergunta. E quando as pessoas vêm em público e falam alguma coisa ofensiva à mulher, e um parlamentar sai em defesa? Aí vem uma série de ofensas, de patrulhamento. Isso pode, Maísa? Isso não pode, né? Claro que Mas não. acontece todos os dias. Todo Tem dia. muito isso assim, não, tá bom, eu respeito isso que você tá falando, vereadora. Mas sempre tem um mais. Não usem isso o tempo todo. Não usem isso o tempo Então todo. O quão mudem, né? violenta é essa frase, né? Não, então Vocês, mudem. mulheres, não usem a violência contra a mulher pra tudo. Que É porque a tal gente tá cansada, vocês, né? homens, A gente tá parem de cansada. É uma violentar canseira. mulheres? A todo instante, né? A todo instante, com palavras, com atitudes, com olhares. E aí eu perguntei para os meus colegas parlamentares, vocês quando vão tirar uma foto, vocês têm medo? Medo do quê? Eu falo, medo de uma mão vir por trás, assim, do nada, e atingir um lugar do seu corpo que não está disponível? Que isso, vereadora? Eu falei, acontece todos os dias. Com parlamentares mulheres, com assessoras, Não. com pessoas que estão hierarquicamente abaixo e que muitas vezes se calam e se congelam ali numa singela foto. Abuso Exatamente. é poder. Sim. Isso Semana Então, passada. e há um problema social é a importunação. herdado, essa. né, pelo Verdade. sistema patriarcal da superioridade masculina sobre o feminino. Tudo que é Sim. feminino é ruim e é menor. E é menor. Era uma ideia, e é uma ideia que a gente herdou e que a sociedade nunca trabalhou. Então, se é menor, se é inferior, se eu sou superior, eu posso meter a mão. E imaginar, Carlina, que a É gente isso é que tida acontece. como inferior, mas quem gera? Quem dá a Gente, mas luz? essa inferioridade, Quem a gente- amamenta? Desculpe os homens, nós somos fundamentais. Cara, mas veja, não, é uma Somos todos, loucura, né? é uma Todos e loucura todas. imaginar Não, que qual é o dom maior do mundo? Não é gerar? Dar a vida? A gente precisa, obviamente, do componente masculino para isso, óbvio. Mas quem está ali durante 9 meses a albergando nobreza é nossa, desculpa aí. dentro do É. útero, nutrindo, e depois quando nasce, quem é que está ali para enfrentar as dores e as delícias do parto? Quem é que está ali para depois amamentação. amamentar? Cara, isso é uma coisa completamente mágica. E pensar que, apesar de tudo isso, a gente ainda é considerado Isso foi inferior. uma transformação histórica, né, Natasha? Porque, de fato, nos primórdios, a mulher era profundamente respeitada justamente por gerar a vida. Claro! Porém, com o patrimônio, a necessidade de sobrevivência, quando foi se organizando em sociedade, o homem queria deixar esse patrimônio para o descendente dele. Então, e como saber, né? Há milhares de anos atrás, se aquela mulher estava gestando seu filho. Foi aí que nasceram essas regras, que começaram a cercear a mulher e que começaram, e para cercear, retiraram essa condição de ser mágico que gera vida para reprodutora. É minha, é meu filho e eu tenho que garantir. Mas essa semana me chamou a atenção um meme, não sei se vocês viram, Gustavo Lima brincando com um cantor, tá? Ele foi lá e deu uma pegada no cara, aquelas brincadeiras aqui, ó. Não vi. Gente, nossa, virou um auê, Gustavo. Aí foram fazer todo o perfil do Gustavo, porque que ele era. Que eu falei, gozada, as mulheres estão o tempo todo, ninguém passa a mão e ninguém fala nada. Então, quer dizer,
essa Existe uma diferenciação... permissividade da sociedade para isso. É, A o mulher corpo, pode. eu tiro o corpo por da mim. mulher é um corpo público. Público. Infelizmente, assim, quando uma mulher se ofende porque pegou... Mas eu peguei na cintura inocentemente. Mas não pega, querido, não Pergunta. faça, né? Não é seu. Sujeito à aprovação. Ele Exatamente. precisa ser, neste momento histórico, magro, malhado. Alto, Ah, malhado. Eu falo do Natasha alto. sempre fala da altura. Tá Natasha. certo que hoje em dia, modernamente, isso está se estendendo também para os homens, né? Ainda bem, né? Que ela tem uma coisa uníssona, pelo menos. Exatamente. Pro bem e pro mal, mas pelo menos uma coisa Mas já só. foi, a exigência já foi ser mais reconstruída. Mas você quer ver uma coisa? Botero Mas a foi gente, muito Botero, feliz, né? mas nosso corpo não está aqui para atender a sociedade. Claro que não. Glaucia, você Exato. quer ver uma coisa? As pessoas falam assim, como que essa menina é vereadora, ela passou tanto tempo cuidando do cabelo, da pele, da unha, ela não sabe nada. Gente, aonde que alguém vai falar do topete do vereador? Não, se ele ninguém. tem o abdômen Não, é o tanquinho ou não contrário. Fala, tem? eu quero se trazer ele, isso pra sociedade. Se ele fez todo mundo plástica feliz. com se ele dinheiro fez público. plástica, se ele não fez. Ninguém Então, fala. assim, a mulher, ela é o tempo todo julgada por ser mais ou ser menos. Ela é inadequada. É aí Sim. que eu falo o intrusa. Isso. Somos intrusas porque, de certa forma, sempre somos inadequadas. Ou Incomodamos, quieta né? demais, É. ou barulhenta demais. Ou ela fala muito alto, ou ela fala muito baixo. Aí ela não se impõe. Ou ela se impõe demais e é histérica. É. Ou tá cheia de mimimi. Eu não aguento Essa que história falam do que essa mimimi. história do Ah, é mimimi. muito Ah, é mimimi. muito mimimi. É. Mas as pessoas que nos julgam, as pessoas que estão lá para dizer que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, são os que dizem que a mulher é cheia de mimimi. Ai, mas eu não aguento Pois essa é. história. Tudo é feminismo, tudo é vocês... Pelo amor de Deus, basta olhar os olhos, olhar do lado, minha gente. Parece que Quantas são mulheres são sombras assediadas? passando, é. Nem existe. Acho que não tem aí quantas mulheres são assediadas por dia, porque é o tempo inteiro, Sim. a todo momento. Eu me recordo de uma pesquisa do IPEA. Vou até falar uma coisa particular, assim, não é expondo, mas eu me recordo que eu discuti isso anos atrás com o pai da Cristiane e as filhas. Ah. Gente, por acaso, a filha mais velha era adolescente, estava na escola. E estávamos falando, por acaso, no final de semana, da questão do assédio. Que o IPEA diz que 74% das mulheres do Brasil disseram que já foram vítimas de algum tipo de violência. E foi aquela revolução nas redes sociais. Mentira, um absurdo, essa pesquisa é falsa. Eu falei, ela é falsa sim, porque não é 74%. É muito mais, né? É 100%. É 100%. As pessoas se indignavam, elas não aceitavam que era tudo isso. Diz que a pesquisa estava errada. Não. Para mais, né? Só que, na verdade, estava errada para menos. Ela era muito maior. coisa né? agregada. Exatamente. A sociedade não aceita que isso acontece 100%. Não, é porque é natural, é banalizado. É. Eu tirar uma foto e pegar sem querer aqui no seio, ou pegar aqui na cintura, isso é importunação, isso é assédio. Você está importunando. E não é só isso. Mas é que o homem acha que o corpo da mulher é público. Até o próprio falar. Né? Eu estava conversando com uma pessoa, papá, e a gente falando sobre negócio. Aí, deu uma meia hora, a gente no evento, aí começou a chegar mensagem no meu celular. Falei, o cara tá do meu lado, não entendi. Aí eu peguei e desliguei, né? Aí eu Carolina, vamos tomar uma? Eu falei, não, amiga, eu não tomo uma. Então, assim, sabe? Até a maneira de, tipo assim, é como se fosse necessário patrolar. Olha, vamos fazer isso aqui. Mas, e aí, vamos dar uma saidinha? E eu acho que isso piorou, porque, gente, minha empresa tem 30 anos que eu abri. Eu vim pro showbiz, que era, assim, um mercado dominado por homens. E homens de ego inflamado. Mas eu era, e sempre fui extremamente respeitada. Agora, eu tenho visto que nos últimos anos, continuo respeitando, mas a dificuldade de se fazer negócios Sim. com mulheres parece que aumentou. Parece que eles fizeram aquele grupinho, o Clube do Bolinha, né? E aí, assim, eu tenho que fechar com homens, né? É como se fossem mais confiáveis. É esse retrocesso né? que a gente está dizendo aqui. E tem aquela também, você lembra Eles antigamente? caíram a ficha deles, falou, epa, acho que a gente já deu muita moral para essa mulherada. Tem muito Elas espaço pegaram aí. muito espaço e agora é hora Exato. da E antigamente tinha até aquela coisa Porque assim, a de gente saía tá querendo- com mulheres, né? Mulheres assim,
mulheres de programa e tal, eles faziam as reuniõezinhas dele, animado, por exemplo, criando uma intimidade entre eles que nós nunca teremos. Que nós Isso nunca na vamos política estar é um nessa grande reunião. ponto. As né? grandes Eu já reuniões senti isso. são de bastidores. Sim. Como o Glaucio falou, aquela coisa do vamos combinar antes, aí a hora que a gente Isso, chega pra exato. reunião. E aí esse bastidor é onde? É num churrasco, esse bastidor é no barzinho, esse bastidor é na casa de alguém. E se você é uma mulher futebol. na OAB, Você nunca é uma mulher na convidada. política, Você uma não mulher, pode- é. você não vai ser Você tá convidada. limitada. Não vai Você não tá vai fazer limitada. parte. Exatamente. Esse exemplo que você deu, eu atuava num determinado setor uns 10 anos atrás. E o seu segmento também é bem machista, né? O judiciário, sim, só que o judiciário, o sistema de justiça, nas carreiras públicas, ele tem um sistema de ingresso igual, você vê, e aí prova é mesmo, uma né? prova. Então, E hoje as provas são terceirizadas, então nem a prova oral é feita mais pela instituição, pelo grupo, porque há uns 20, 30 anos atrás, ainda existia uma nas certa... provas orais as mulheres reprovavam. E não é porque a mulher não sabe participar, O não tem constrangimento. oratória. Não é por isso. É porque, a era para banca privilegiar entendia mesmo o que masculino. ela era perguntada se ela queria engravidar. Uai, na Então, a mulher residência fosse médica... constrangimento, é o que Na eles acham. residência Exato. médica, a primeira pergunta para todas as residências. Mas você já tem filhos? Não, não tenho. Pretende engravidar? Então, é uma pergunta que fazem Sim. para todos. Não sei hoje. Isso eu estou falando de 1991, quando eu fiz minha Você entregar residência. também assim usando, né? Não, eu sou uma cinquentona sumidíssima, Nossa, amiga. Olha Mas que eu- cinco, a gente já tá insuportável. Maravilhosa. Intragável que ela está. E eu magérrima. era líder de uma determinada questão, de uma determinada discussão. Não era uma atuação aqui em Cuiabá, era fora, era nacional. E, de repente, começou a surgir outro líder que às vezes você não viaja, às vezes você não vai. E nada impede, né? Porque a gente pode trabalhar em parceria, mas ele não queria parceria. E um belo dia, eu me lembro, no Rio Grande do Sul, estava no saguão do hotel, todo mundo saindo. Falei, vocês vão sair? Vamos. Falei, bom, então nós vamos a um prostíbulo. É o que eu tô te falando. Não vai dar pra você É, ir, pra querida. vocês. São as Você reuniões que a gente quer não ir? consegue acompanhar. Nem me Ai, fala do Rio Grande do Sul. Você quer ir? Não, ele não era do Rio Grande do Mas Sul. dá estava vontade de por acaso. falar. Estavam lá. Eu falei, Eu vou. olha, eu vou ser bem sincera. Não. Eu até poderia ir, mas eu não quero ir, não. Eu não acho nem que seja ambiente para ninguém estar. Nem pra você. Nem Não, para sabe vocês, eram homens Lá casados. no Rio Grande do Sul foi uma das Mas coisas eles mais... eu acho que nem foram ver nem mulheres, eles foram para excluir a gente. da Sim, discussão. Foi lá no Rio Grande do Exatamente. Sul, num congresso, em que eu tive assim uma das maiores decepções da minha vida. Eu sofri assédio por um professor que eu tinha como um pai na minha vida. Isso é difícil. Nossa Senhora, e eu sozinha no Rio Grande do Sul, num congresso de patologia Cai clínica. por terra, né? Caiu. Quando ele me falou que me amava, eu falei, mas eu amo também o senhor, eu tenho uma E a grande... gente olha também te Amo o senhor ama. como pai. grande Ai, admiração. bom dia, Ele dia, pegou na minha bom mão dia, assim e falou sol. assim, não, mas é um amor de homem e de mulher. Cara, aquilo ali Aí pra você já mim... fala assim, tio, desculpa, não foi isso que eu Não, entendi. aquilo ali pra mim abriu um buraco. Eu simplesmente me levantei, virei as costas, subi pro meu quarto e fui chorar. Chorei copiosamente durante a noite inteira, porque foi ali caiu o meu mundo. Para mim era um professor que tinha sido para mim um verdadeiro pai. Hoje eu consigo falar isso numa boa, Mas mas antes- eu não conseguia, durante mais de 20 anos, eu não conseguia falar sobre isso. Eu não conseguia. Depois de muito trabalhar, hoje eu consigo falar muito bem e até eu falo, meu Deus, como eu sou retardada, falar que eu também amava ele. Natasha, você acha que esse corte, essa rasteira que te deram, foi exclusivamente por você ser mulher? Eu acho que isso pesou muito, muito, porque não fariam isso com homem. Da forma como fizeram comigo, jamais. Com homem, até chegaram a verbalizar isso pra mim. Se você fosse homem, teriam perguntado pra você quanto você queria quanto você queria receber Para para sair. deixar. Mas como você é mulher, vem de uma família que isso não existe, Não tem esse valor, assim, não é. tem esse tipo de comportamento, te fizeram desse jeito. E você pretende voltar? Carlina, é aquilo que eu já comentei aqui, o que eu já falei. Para mim, a política é a única forma, a única ferramenta de realmente mudar. de transformação social. E Não a tem gente outra. deve Como isso, médica, eu sou assim
sou médica há mais de 32 anos, que eu lido ali com a medicina, com a academia, como sendo professora. E a nossa missão é servir. Eu consigo, a gente como médica ajuda dezenas, já faz a parte algumas social. centenas talvez de ajuda. Mas para ajudar milhões, é só na política. A política é a ferramenta que a gente tem. É só na política. Então, assim, Exatamente. se você falar pra mim, você desistiu, desistir é uma palavra que não existe no meu vocabulário, eu acho que no vocabulário de nenhuma mulher, né? Nunca. E, assim, ficam insistindo de dizer que eu desisti, e eu nunca desisti, eu jamais desistiria. Eu Vem queria, ainda mais forte, pelo né? menos, ter dado a oportunidade dos mato-grossenses terem lá o nome de uma mulher, de uma pessoa nova, para poder votar, mas nem isso Você não eu teve a consegui. oportunidade de ser testada na urna, Não, né? não tive, nem isso essa é muito Foram oportunidade. os teus parceiros, os teus concorrentes. Eu acho que foi um pouquinho de cada. Tem uma, Eu acho que foi tem uma contribuição conjunção. aí. Eu Foi acho que todo mundo junto e misturado. Foi todo mundo junto e misturado. E, na entendeu? verdade, o que é mais bizarro, por ela ter crescido muito. É. Exato. Ela estava Exatamente. em segundo lugar na Tava em pesquisa segundo quando lugar. aconteceu. E aí fui conversar. Hoje eu até rio, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer do limão. Eu sempre digo isso para os meus alunos, que é uma minha filosofia de vida. Todo dia você acorda e tem um balde de limão à sua espera. Você pega aquele limão, muitos chupam o limão. E são aquelas pessoas azedas, amargas, de mal com a vida. São aquelas pessoas assim que dormiram fora da geladeira. Eu brinco assim. Tá estragado. Outras pegam e fazem uma belíssima e gostosa gelada limonada. E outros fazem uma caipirosca. Então vai do gosto de cada um, mas a vida tá aí, ela se apresenta dessa forma. Então, Carlina, você me pergunta, você desistiu? Eu não desisti, jamais desistiria, eu queria dar essa oportunidade. Mas realmente, assim, eu preciso... a gente fica calejada, né? Fica com o couro grosso. Depurar, né? Preciso voltar de uma outra maneira, de uma outra forma, quem sabe, mas realmente eu acho que eu sinto dentro de mim que Mato Grosso, tudo que eu tenho eu devo a Mato Grosso. Eu sou uma cuiabana que ama, que é apaixonada por essa cidade, apaixonada por esse estado. Nasci aqui na 13 de junho, ali no Hospital Geral. Minha casa era ali também, que agora a Vila Militar ali vai virar um grande complexo de prédio, sei lá o quê. Mas eu nasci naquela primeira casa que era colada ali no DENIT, meu pai era militar na época. E tudo que eu tenho, eu devo ao FMT, ao Notre Dame, ao Colégio São Gonçalo. E eu tenho essa gratidão. Eu sinto dentro de mim que vai não chegar ainda no não momento. se expor para fazer, quem vai fazer? Pois É extremamente importante isso, porque é o seguinte, empoderamento, sua primeira pergunta, é engodo ou é realidade? Não haverá empoderamento e igualdade, equidade, se nós não estivermos sentadas nas cadeiras do parlamento, Sim. do executivo e E do do judiciário. legislativo e Sim. judiciário. Se não Nós estivermos com as hoje- canetas na Nós mão, né? hoje, essa é uma constatação que mais uma informação que a gente já sente, mas que é o FMT também, você falou do FMT, também sou muito grata. Porque me deu a oportunidade de estudar. Nós somos destinatárias das leis. Nós não fazemos as leis, nós temos menos de 20% do Congresso Nacional é feminino. É. E nós temos que obedecer O às Senado leis encolheu que os homens que os homens fazem, brancos e ricos fazem. Esse é o para perfil. nós obedecermos e depois julgam. Exato. O Congresso homens. Nacional Então, é o quê? Como que nós somos empoderadas se nós obedecemos? Nós não decidimos, Não fazemos as leis? não fazemos as leis, não tomamos as decisões. É. Mas pagamos os tributos. Sim. Opa. Sem distinção. Sem distinção. igual. Isso é igual. E uma outra coisa. E como que nós vamos ocupar o espaço se a gente não disponibilizar o nosso nome Exatamente. para a concorrência? É isso aí. Exatamente. Disponibilizar o nome e votar, porque Votar. somos 52% do eleitorado. Em Mato Grosso, 53. Em Mato Grosso, 53. É verdade. E nós deveríamos estar votando em mulheres. Não é votar na mulher por ser mulher. Não. É muito importante, né, olhar se essa A mulher, de capacidade, fato, conhecer os lógico. projetos. se ela O que de que ela já fato fez? representa. O que que ela já Pois fez? As Isso mulheres. é importante puxar esse assunto, Maísa, porque Importantíssimo. recentemente você foi bem exposta, né? Você comprou uma briga de todas nós e acabou sendo bastante exposta em várias situações. O que você tirou disso tudo? O que aconteceu?
Eu tiro disso tudo, Carlina, que quando uma mulher chega pra mim hoje e fala, eu quero entrar pra política, eu pergunto pra ela se o couro dela tá grosso. Porque se o couro dela estiver fino, ela vai ter que dar uma ralada nesse couro aí. Tem que então, ralar. eu sou uma mulher de 43 anos, eu sou uma mulher que já sou desbravadora desde muito pequena. Eu cresci no berço de professores universitários da UFMT. Eu cresci em protestos políticos. Eu cresci no posto de saúde. Eu cresci com a minha mãe expulsando o traficante de dentro de posto de saúde para a mulher dele poder fazer o pré-natal em paz. Então, assim, para mim, não é algo diferente esse universo. Mas o que eu vejo? Se uma mulher como eu, com privilégio de microfone, com privilégio de capacitação técnica, com privilégio de ter tido uma família estruturada, de ter hoje uma família estruturada, de ter condições de ter advogados, de ter condições de ter todo um respaldo, passa pelo que eu passei, pelo que estou passando, imagine essa ilusão de dizer para a mulher que é feirante, venha representar as feirantes. Para a mulher que é artesã, venha ser vereadora, as artesãs precisam de representatividade. Para a mulher que é catadora, para a mulher que se tornou, né, agente hoje comunitária, essa mulher, ela sabe da realidade, ela conversa com todo mundo, ela está dentro da casa das pessoas, a gente fala, venha, agente comunitária, ser vereadora. Ela é fundamental no espaço de decisão. Exatamente. Essa mulher vai ser patrolada, destruída, massacrada, moída. Então, o que fica para mim é que, assim, não dá para passar pano. Não dá para fingir que ele errou mais ou menos. Não dá para aceitar que um deputado tenha o comportamento que o deputado Catani teve comigo e hoje me processa criminalmente. Eu até falei, não vou mais falar desse assunto, agora esse assunto é no âmbito judiciário, porque eu, né, exaustivamente abordei o assunto. Mas todas as vezes que eu abordo o assunto, não é por mim. Eu abordo o assunto para que a dona Maria, lá do Conselho Tutelar, que sonha um dia ser vereadora, possa ser. Para que a dona Fátima, que coordena toda uma ação ali no bairro dela, com a comunidade dela, para dizer os direitos dessas mulheres violentadas, essas mulheres sem empregos, essas mulheres que não são vistas, possam ser vistas, tenha a oportunidade de ser. Porque, de fato, hoje, Carlina, não existe isso. Você não teve apoio nenhum da Assembleia como um todo? Enfim... O que foi para você? Porque, poxa, hoje a gente tem ali um parlamento, temos uma deputada, né, só, torcendo para que vocês cheguem logo lá. Vamos, Carlina. Vamos, Carlina. Essa experiência Vamos, Gláucia. foi bastante amarga, eu decididamente fui ficar do lado de cá. E você espera o quê? Que é uma cara que é da representação do povo, tem uma postura diferente, você teve apoio, porque assim, você não tem nada em particular, pô, não vou gostar do deputado X por causa disso. Não, você, na verdade, falou, não, peraí, você está fazendo uma bandeira que eu não posso aceitar, enquanto uma vereadora mulher, cuja bandeira é justamente esse respeito pelo feminino, né, o que está acontecendo? E vírgula, né, ela se manifestou em relação ao estapafúrdio, completamente. Que somente gera like em rede social, que não tem a menor possibilidade de algum dia se concretizar e que enfim, não tem nem... É surreal se a gente imaginar. A gente tem que parar para pensar, assim, que quando você vê que um deputado ocupa o tempo dele para falar de uma pauta que ela, primeiro, é federal, a primeira, né? Quando a gente volta no episódio das vacas. Ele está recebendo um salário para cuidar do estado de Mato Grosso. Você não pode discutir pauta federal no estado de Mato Grosso no âmbito de resolver a questão. Estou fazendo como cidadão, então não usa a Assembleia Legislativa para fazer isso. Não é o espaço. Então a gente vê uma pauta importantíssima federal, sendo discutida no âmbito estadual, não tem futuro. Não tem futuro. A outra coisa é discutir algo, como o Gláucia disse, impossível de ser realizado e fugir da realidade. Qual que é a realidade que nós temos no estado de Mato Grosso? E aí, todas nós que estamos sentadas aqui podemos falar com propriedade. A gente tem turismo sexual, que explora crianças. Eu falo para todas as pessoas que postaram o filme Som da Liberdade, precisamos assistir. E precisamos agir. Precisamos sair da nossa casa para votar no conselheiro tutelar, que a votação foi semana passada. E movimentou a cidade. Pela primeira vez eu vi isso. Foi domingo agora.
quem desses defensores da família foi lá votar e encampou essa ideia? Porque isso é defender a família. Sim. E isso é defender criança. Nós, a gente pediatras, precisa trabalhamos olhar... ali muito juntos com os conselhos tutelares. Exato. A gente precisa olhar. Natasha está Importantíssimo. vendo todos os dias ali Meu Deus. no Hospital Júlio Miller quantas crianças chegam laceradas, estupradas pelo pai biológico. Biológico. E aí Gente, você me vem com essa conversa de castração Defesa química. família. É aqui, Não, ó, é na olha, cabeça. isso aí é. O cara usa cabo de vassoura para destruir vagina de criança de 10 anos. E eu conheço essa realidade porque eu atuo nessa realidade. Então, vir sambar na minha cabeça, fingindo que defende uma pauta, e depois agredir passivamente, e depois, de pedido, apaga o post, me processar criminalmente e agir dessa forma, eu não tenho culpa sobre o que os terceiros fazem. Isso é dissimulação, Não, mas Carlina. existe responsabilidade jurídica, sim, do titular, né, da página, pelos comentários que estão lá. Ele pode mediar, ele pode apagar. Exatamente, ele pode apagar o post e seguir a vida, né? Defendendo as Não, mas crianças, as é- mulheres, é a família. violência. Uma coisa muito séria, por exemplo, hoje com a mídia social. Então a gente ouve coisas assim, estapafúrdia, a gente vê coisas estapafúrdia. A justiça, até que ponto a gente vai ter que ficar vendo essas coisas acontecerem, sem que realmente esteja uma. Eu não sei se tem uma lei mais forte. Como é que a gente faz para se proteger dessa muito agressividade difícil. que vem das redes? Alguns tipos penais que são praticados nas redes, eles você sempre pode processar, porque no fim a gente acaba processando por conta dos velhos, antigos institutos, injúria, calúnia e difamação. Mas existem outros tipos, especialmente considerando a condição da mulher na política, porque a mulher... A violência política de exposta, gênero. né? violência, e veja, tem um índice que é estarrecedor, porque naquela cota, né, de 35%, de 30% para cada partido que não pode ter de um gênero ou de Ou de outro, outro. que acaba sendo Sempre para sempre mulher, a mulher, né? o Sim. mínimo. Então, são 30% de mulheres candidatas, mas as ofensas nas redes, 70% das ofensas são dirigidas às mulheres. 70, Mas é muito 80. mais fácil Eu ofender passei a por mulher. uma né? eleição, Você vai fazer- eu tem passei por cabelo. uma eleição no Existem CRM agora. Existem penas específicas de violência política de gênero praticadas para mulher que tá contra a mulher que está no mandato, contra a mulher que é candidata, violência que cause impedimento à atuação dela. Porque, veja bem, a Maísa, do nada, acabou no olho do furacão por conta de uma interpretação e um recorte feito do que ela disse. E coloca toda a reputação, né, da minha Sim. história, porque algumas pessoas falam, essa é aquela vereadora que defende estuprador? Olha isso. Esse é o resultado desse recorte. Estuprador. Sim. Sim. Esse é o Uau. resultado desse recorte. Então, assim, o quão violento é um recorte que me coloca numa posição a qual eu nunca estive. Mas como é que eles chegaram? É recorte, eles fazem Sim, sim, como é exatamente. que eles Ele tirou chegaram? fala. alguns trechos da fala, a partir do momento que ela tira a parte em que ela fala que ela é, obviamente, contra, só pra Pra colocar poder um jogar trecho na em que mídia ela pra fala que não é influenciar. Mas, possível Carlina, punir daquela eu, forma. eu fui candidata numa chapa de 40 membros para o CRM aqui do Mato Grosso. 40. Mas parecia que a chapa era só eu. Era o tempo inteiro só Paulada, falando de mim. é. Era paulado o tempo inteiro. Pegaram uma foto que eu tirei com a ministra da Saúde para cumprimentá-la pelo Dia Mundial da BCG, que foi dia 1º de julho, se não me engano, era o Dia Mundial da BCG. Eu parabenizei-a pelo dia, falei, ministra, precisamos fazer algo, um movimento nesse sentido para aumentar coberturas vacinais. O Brasil é um país de alto risco para pólio e tal. Tirei uma foto. Colocaram que a ministra estava apoiando a minha chapa aqui no CRM. Eu falei, gente, a ministra não é médica, não vota, não vai estar no CRM de jeito nenhum. Não sabe o que é CRM. Não sabe o que é CRM. Então, assim, uma coisa completamente fora do contexto. Aí, depois que a ministra tinha assinado uma proposta a favor do aborto e que eu era uma pediatra abortista. Olha isso. Então, assim, é uma Meu coisa, Deus. é uma violência extrema.
Eu fiz boletim de ocorrência contra essas fake news. Isso que precisa e ser feito, né? Começar a estão tomar sendo atitude. acionados civil e criminalmente para responder por esses crimes. Porque não fazem. Por que fazem esse tipo de coisa? Porque acreditam na impunidade, acham que vai ficar O por problema isso no Brasil mesmo. chama-se impunidade. A né? força motriz é a impunidade. É a né? impunidade. É a impunidade. Em todos os sentidos. Para quando a gente fala de violência, né, de política de gênero, quando a gente fala de feminicídio, é a impunidade. Então deixa por isso mesmo. E essa relativização, né? Ah, Natasha, mas já Banalização. passou. Já passou, já deixa. foi. Todo mundo Não, sabe que não. você é uma pediatra que não é abortista. Para com isso. É. E aí, o para com isso, assim, para uma Natasha, para uma Glaucia, para uma Maísa, para uma Carlina, mas e para Maria? É, Maria da Penha é uma lei que nasceu de 26 anos de violência. É. Uma mulher que ficou numa cadeira de eu não roda. sei se vocês sabem, Dona Séries é coautora da Maria da Penha. Sim, É. sim. Eu Coautora. me E ela lembro disso. conta que era o relator era um homem e ele estava tirando um monte de coisa. Ela ficou desesperada com aquilo, pegou algumas deputadas e senadoras de diversos partidos e foram lá para o Supremo Tribunal de Justiça. Se não me Ellen engano- Grace era presidente na Se época. não me engano, o relatório sentou, era Demóstenes Torres. Sim. eu acho que Eu- era. eu creio que que era sim. lá de Goiás, né? O De paladino Goiás. da moralidade, que depois veio à tona quem ele realmente era. Mas, enfim, foram para lá e a ministra Ellen Grace começou a receber um monte de ADIs, de ações de inconstitucionalidade, dizendo que a lei tinha isso, que tinha aquilo. A minha mãe, com as deputadas e senadoras, chegaram lá, sentaram e falaram: ministra, nós precisamos da sua ajuda. Olha o que está acontecendo. Ela chamou lá os assessores dela, falaram: estudem isso aqui. Viram? Mandou uma carta para todos os tribunais de justiça dos estados. Não aceito, não recebo, não percam o tempo de vocês para mandar ADIs para cá, porque não tem. Pronto. Agora eu fico imaginando. Se não Se não tivesse essa essas mulheres, mobilização se de mulheres. não fosse a mãe como correlatora, outras deputadas que se envolveram, senadoras, se a presidente do Supremo não fosse uma mulher, será que hoje a gente estaria com a Lei É Maria da esse Penha? momento Tá? histórico. E o pior, é Assim. uma lei super rigorosa, é a terceira lei mais rigorosa do mundo, E mais mas bem nós somos o escrita. quinto país Mas, que mais tem feminicídio no mas também havia um outro motor, né? Havia uma recomendação da Sim. Comissão Interamericana de Direitos De- Humanos. Exatamente. Porque o Brasil não punia. não punia. Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela nasce É um absurdo. de uma De uma outra obrigação. de uma E a obrigação. gente precisa entender que existe Na um ve- estudo do Fórum Econômico Mundial que fala que se nós mulheres pararmos de fazer qualquer movimento em prol do empoderamento verdadeiro da mulher, vamos levar 135 anos para que as mulheres tenham equidade. 135 Na melhor das hipóteses, anos. né, amiga? Nas E é melhores uma das coisa muito hipóteses. doida. Agora eu vou até falar aqui um assunto meio polêmico. Por exemplo, sexualmente, né? Os homens, quando pegam aquelas mulheres mais brandas, mais calmas, aí, normalmente a gente usa até em casal que se larga, porque o cara encontrou uma mulher. Aí quando vai aquela mulher com mais vontade, que tem mais, né, gana, nossa, essa mulher é boa, mulher é isso. Por que que tem essa diferença? Naquilo que é para dar prazer para eles, aí é legal aquelas mulheres mais firmes, de atitudes. Determinadas, mulheres mulheres de determinadas. atitudes, né? Agora, quando é para ser uma coisa de mudança de convívio Profissional, normal, uma profissional, incomoda. É porque é só para dar o prazer É porque que a me gente tem que parece ter. que há uma dificuldade deles de encararem como uma parceria em igualdade para construir, dividir o poder, né? Porque quando a gente fala de espaço público, que é o ambiente de trabalho, nós estamos falando de dividir o poder. Já a ideia patriarcal, né, de antigamente, é que a função da mulher era essa: dar prazer por Procriar. homem, procriar, dar prazer. Cuidar então, de filhos. o feminino parece natural que ele satisfaça as necessidades. Inclusive, tem muito biólogo, cientista renomado, que todo mundo bate palma, que fala que, inclusive, as necessidades sexuais masculinas são maiores por causa da testosterona. Coisa que hoje em dia a ciência já provou 500 milhões de vezes Não que tem não tem nada disso. Mas o Absolutamente. ideário, né, coitados, deixa eles se São iludirem. narrativas, né, que se São criam. narrativas. E essas Pra narrativas justificar, vão... Mas a mulher tá ali naquela posição de dar prazer, mas para dividir decisões, Uhum. dinheiro, patrimônio E poder. e poder, aí Aí já é outra, já é outra, já não se é. enxerga a igualdade. Na realidade, nenhuma das duas relações ele enxerga a igualdade. Claro que em não. uma ela está servindo e na outra
Não deve. Mas veja, a gente fala esse ele Global, né? Global, social, sim, generalizado. Porque o homem ele social, tem ela generalizado. também aí, Exatamente, tem ela Mas tem também. as mulheres machistas também, né? Com Isso, certeza. exatamente. Você também, E assim- você passou por isso também, E Sim, assim, com o que eu certeza. vejo é que, assim... E não- até deixa eu só Desculpa. concluir, inclusive, com uma piada, né? Porque é o seguinte, a gente fala tudo isso, mas eu, por exemplo, eu acho que nós somos a prova de que é orientação sexual e não opção sexual, porque senão é uma piada que circula muito na internet. Ninguém ia fazer a opção de se relacionar com um ser que acredita que tem o direito de trair, por exemplo, Aham. que são os homens Ah, heterossexuais. sim, com certeza, É. com certeza. Mas uma coisa que eu acho que precisa ficar claro, e assim, a gente não conversou sobre isso, mas eu imagino e tenho absoluta certeza que a gente compartilha do mesmo pensamento. Quero ser melhor do que nenhum homem, não. Ah, sim. Não quero. Eu acho que uma sociedade harmônica, igualdade, né? uma sociedade é diversa. Ela precisa que a Isso. mulher traga a contribuição dela do universo feminino, do mundo Gente, é o feminino. ser humano, da não é o sexo que perspectiva. vai definir. Não define né? nada. Então, assim, nós precisamos estar juntos para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa, mais igual. Na Não verdade, ninguém quer ser Natasha, melhor do que ninguém. Eu tem essa imagino pergunta, isso. né? O que as mulheres querem? Elas querem, então, que todas as cadeiras sejam femininas? Elas querem anular o homem? Elas querem... Não, na Não. verdade, o que a gente luta ainda é para que mulheres não sejam mortas, é para que mulheres sejam livres, é para que a condição Exato. ser mulher Exatamente. não Não- represente perigo à Perigo. vida. Exato. Isso é tão básico. Básico. A gente luta pelo básico. Eu tenho uma filha de 19 anos, vai Básico. fazer 20 agora Eu em tenho outubro. duas, uma de 26 e uma de assim, 24. o que é o meu desesperador medo em imaginar. relação à minha filha? Eu tenho medo de, por ser mulher, ela ser morta. Eu tenho medo de, sim. por Exato. ser mulher, um dia ela sair para se divertir e não voltar para casa. Mas é isso. É Glaucia. sobre isso, né? É sobre isso. É o medo que a gente tem de sofrer qualquer tipo de agressão, de E assédio, não acontecer de morte, nada. por ser, pura e simplesmente por sermos mulheres. Olha isso. Pois é, os homens morrem em troca de tiro, tráfico de drogas, assalto, vítimas da violência urbana, brigas de bar, e as mulheres Acidentes. morrem dentro de casa. Mortas pelo seu Pelo parceiro. companheiro. O inimigo mora ao lado, né? o inimigo Então, dorme ao esse- lado, né? O esses inimigo dorme ao lado. Esses índices dos boletins de ocorrência, a gente não consegue fugir deles. Exatamente. São fatos, contra fatos não tem argumento. Exatamente. É evidência objetiva, não é Infelizmente, mimimi. os riscos de cada um são diferentes. Ela morre dentro de casa pela condição de ser mulher. Exato. Bom, para a Difícil. gente fechar, o que nós podemos fazer para mudar? O que nós aqui, enquanto mulheres, enquanto cuiabanas, enquanto Mato Grosso, enquanto brasileiras, nós estamos numa cidade de cunho machista, né? A gente está vendo muita coisa acontecer, algumas mudanças, como a gente até falou aqui. Tem a Virgínia, tem a Janaína, tem a Maísa, tem a Gláucia, tem a Natasha. Então, que começam Tem a a Carlina. mudar. Tem E a Carlina. que começou a mudar um pouco essa cabeça, né? Porque eu também comecei 30 anos atrás, você imagina, viajava com artista. Nossa Senhora! Eu fico imaginando minha mãe que se elegeu deputada estadual em 1990. Eu comecei a Carolina Promoção em Apanhou dentro da 1990. Assembleia. Apanhou É. dentro da Assembleia, Exatamente. quando ela foi denunciar que era a mesa diretora, a eleição da mesa diretora era balela, que aquilo ali era tudo já tratado, combinado entre os homens numa chácara e que aquilo ali era só... E tomou uma porrada lá no meio. Nós, hoje, no dia de hoje, o que você pode fazer? O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Vamos convocar a mulherada aí. começou a Alô, perguntar, mulheres e desse eu Brasil. fiz uma listinha aqui com os dedos. 4 coisas. Primeira coisa, educação. A gente precisa de educação formal mesmo. A mulher precisa ter profissão, não largue a escola, não se apaixone cedo, especialmente para as adolescentes, largue a escola, porque esse é um índice terrível. Não largue a escola por bullying, não largue a escola Porque engravidou. preferencialmente não engravide engravide. cedo, né? E não largue a escola por esses motivos. Tenha uma profissão, porque é um caminho na vida. Meu pai era extremamente machista, mais velho que a minha mãe, mas a preocupação dele
eu era filha única, eu fui filha única, a preocupação dele em eu ter uma profissão era gigantesca, era semelhante à da minha mãe. Em segundo lugar, que é necessário, a educação, e a educação ela precisa ser uma educação também para igualdade. Tenha consciência, né, dos seus direitos. Eu acho que isso é necessário, que a gente invista nas mulheres e nos homens. Segunda coisa, independência financeira. Cuide-se, cuide de você, tenha para onde sair, tenha sua segurança. Isso o brasileiro precisa aprender. Eu, você, todos nós. Terceiro, que é difícil, autoestima. Dentro de tudo isso, ame-se. Quando se pergunta como que as pessoas não percebem que elas estão entrando num relacionamento abusivo? Porque falta autoestima. Porque ela precisa ser aprovada por aquele homem. Para poder. E as redes, e aí, dentro disso, o que o Estado pode fazer? As redes de enfrentamento à violência contra a mulher, porque elas estão diminuindo, sim, o índice de violência. Mas fundamental. Nós temos esse papo aqui, nós 4 hoje. Bastante gente vai assistir, a gente tem conversado, tem espalhado a palavra, né? Da igualdade, do fim da violência. Mas fundamental, nós precisamos conversar com os homens. Eles precisam vir para o lado de cá, brigar pelo fim da violência e brigar e discutir igualdade. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, um ex, que todas as vezes que fala de violência, ele fala, eu sou contra todo tipo de violência. Sim, eu também. Só que eu não combato tráfico de drogas com palestras sobre masculinidade, assim como eu não combato machismo com fuzil na mão. Então, nós temos que falar especificamente. Ninguém coloca açúcar no bife. Ninguém coloca sal no brigadeiro. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando de todo tipo de violência. Nós estamos falando de algo específico, que tem perfil, que tem característica, que tem local onde acontece, que tem forma de combater. Então, homens, sejam contra a violência que ocorre com a mulher, especificamente, digam isso. Mas venham conversar sobre tudo, sobre maternidade, sobre paternidade, sobre estarmos sentados lado a lado, porque muitos não precisam. Não se tomam consciência, eles mudam. Não precisam, assim, muitos não se dão conta de que são dessa forma. Sim. Então, Claro. fundamental Isso é importantíssimo. que conversar você com os falou. homens. É isso aí. Perfeito. Trazer os homens para discussão, né, Carlina? É isso. Natasha, você estava numa caminhada, num sonho, de repente, pof, veio uma muralha. Aqui não. Aqui né? não. O que você diria, o que você faria para tentar mudar esse cenário? Olha, Carlina, eu acho que uma das coisas é isso, é trazer para o diálogo, ter espaços de fala como esses, onde a gente consegue aí dividir essas experiências. Maísa bem falou que se você não tem o couro grosso, nem entra nesse negócio, mas e mudar. Porque hoje a gente fala assim, mas na política só tem gente que não presta, é gente desonesto, é gente desleal. Então vamos ajudar a mudar, né? Tem que mudar. Então, se realmente é isso que você acredita, que só tem gente que não vale nada, que usa a política para meio de vida, que usa a política para subir na vida, então vamos mudar isso. E a gente muda como? Votando em pessoas diferentes. E como é que a gente faz para votar em pessoas diferentes? A gente tem que se colocar à disposição. Mas o povo tem que aprender a votar. E aprender a Mas você votar nem se conseguiu faz chegar como? na ficha, amiga. Como é que se, Como? como é que se chega lá? Como né? é que se chega? Só através da educação. É preciso dar educação para esse povo, massa crítica, fazer ele chegar e falar assim, poxa, mas esse cara tá me dando aí R$50 para eu votar nele no dia, mas se eu votar nele, ele tá lá há 4, 5, 6 mandatos, o que é que ele tem feito por mim? Então, Você assim, ter a ter essa noção massa que o mundo crítica. tá ficando pior, né? As coisas estão piorando, tá ficando um mundo chato. Tá Por ficando quê? um mundo chato, tá ficando um mundo com muito ódio, um discurso de Tá faltando mulher, polarização. tá faltando mulher. Tá faltando mulher para trazer esse olhar feminino, esse olhar
com mais, como eu falei, que nos parlamentos que tem mais mulheres, são parlamentos que... Isso não sou eu que estou dizendo. Tem muito mais projetos de ações sociais na área de saúde, de educação, de infraestrutura, de assistência social. São parlamentos que têm menos corrupção, são parlamentos em que as meninas têm um trabalho indiano lindíssimo, que mostra que quando as meninas assistem uma mulher falando no parlamento, elas imaginam, eu também posso chegar lá. Com certeza. Então eu fico emocionada de dizer isso, porque isso é o sonho de uma criança, de uma menina num país como a Índia, que é um país de intensas desigualdades, com muita etnia, com muita confusão. Mas, enfim, elas sabem que elas podem chegar lá um dia. E como é que a gente faz para chegar lá um dia? Então, o caminho é árduo. Não é fácil, são muitos desafios. Primeiro, então, é essa independência que Gláucia falou, é estudar, é ter educação, é ir para o banco da escola, é não desistir mediante uma gravidez indesejada ali naquele momento. Tá bom, vou ter meu filho, mas vou continuar na escola, vou ter minha independência financeira, isso é importantíssimo. Hoje, muitas... Eu não sei dizer em números, mas muitas mulheres não se separam, se mantêm dentro de uma relação tóxica, porque elas não têm condições de viver sozinhas. Elas acham que aí entra a falha do Estado, né? Entra a falha do Estado, entra a falha, enfim... De legislação, de educação, de políticas públicas, enfim. Exato. Tem uma série de contingentes aí. A gente tem visto muitas melhoras até aqui. A gente está com um programa que o empoderamento vem de onde? O empoderamento vem do conhecimento, de você ter... A capacidade de conhecer, de saber, de discutir, de argumentar, de pensar. Então, esse empoderamento que evidentemente a gente precisa dar. E como é que se empodera uma mulher? Se empodera uma mulher dando educação, dando trabalho, dando oportunidade de renda. E essa mulher tem aí uma condição opa, eu consigo sair. Exato, isso é política pública. Então, quando eu digo... precisamos de bons políticos. É por isso que pensem nessa população de maior vulnerabilidade. Porque isso mesmo entre as classes sociais mais altas. Isso é mulher, gente. A gente se emociona com os sonhos de um mundo melhor. Não é? A gente se emociona por querer, sabe, que nossos por acreditar filhos e que isso é netos possível. tenham um mundo melhor. É possível. Nós nascemos para ser felizes. A gente né? acredita. Se a gente não acreditar, a gente não A gente vive. acredita, é isso que me move. É sonhar que é possível. E tem que falar, mas você é muito apaixonada, muito romântica. Está faltando amor nas relações. Está faltando realmente se colocar no lugar daquelas pessoas. Está faltando praticar empatia no nosso dia a dia. Se a gente exercitar a empatia, você sabe o que é ser pobre, doente num país como o nosso? Se você tem um câncer, você fica 5, 6 meses na fila para poder fazer uma cirurgia. Nisso o câncer já se espalhou. Começa a ser purgatório, já sofre aqui. E quer dizer assim... Minha mãe contava, a gente mora, eu sou de Cáceres, o consultório da minha madrinha, que era meu padrinho obstetra, minha madrinha ginecologista, era na rua da nossa casa e o Doutora hospital... Catarina? Sim. E o hospital Já ia mais falar. adiante. Meu marido Ela é é de Cáceres. maravilhosa. Eu falo, doutora Conheço, Catarina? né? E a minha mãe falava que eu tinha muita asma quando eu era criança. E sufocava e corria para o hospital. Recentemente, a minha empregada, o filho dela já tem 2 netos, ela contava que ela vinha com o filho de madrugada, porque não tinha ônibus, a pé, do Jardim Vitória, sozinha, à noite, a pé, até aqui o pronto-socorro, quando ele passava mal. Isso me arrebenta o coração, eu acho que tem que arrebentar nossa o coração. Vocês conhecem a história de Juscelino Kubitschek? A Kubitschek? realidade das pessoas. Qual delas? Juscelino tem O várias. Juscelino médico foi chamado para ver, rapidamente, para terminar aqui a minha fala, foi chamado para ver uma criança nos arredores ali de Belo Horizonte. Ele, médico, foi lá, pegou a pastinha dele, pegou o trem, foi para lá, examinou a criança, prescreveu, a criança estava lá com quadro respiratório, infeccioso, enfim, ele falou, mandou comprar os remédios, mandou dar comida, bastante líquido para a criança, que ele voltaria. 2, 3 dias depois, chamaram ele de novo, ele pegou o trem, voltou, e chegou lá, a criança tinha piorado muito. A mãe não tinha comprado o medicamento, porque não tinha condição de comprar, não tinha dado suco, como ele orientou, de vitamina, tal, porque também não tinha dinheiro para comprar. Eu sei que a criança acabou morrendo naquela noite, ele ficou altas horas da madrugada e voltou. O último trem já tinha vindo embora, já tinha partido, e ele voltou andando ali pelos trilhos do trem.
E eu também me emociono de contar essa história. E ele pensando, ele falando assim, como é que eu posso transformar a vida das pessoas? Como médico, eu tenho uma ação limitada. Eu consigo ir lá, atender, posso fazer uma consulta de graça, eu atendo, eu prescrevo, posso até dar medicação de graça. Mas como é que eu vou dar comida para essa criança? Como é que eu vou dar trabalho para aquela mãe, para a mãe chegar em casa, ter dignidade de dar comida para essa criança? É só através da política. E ali, então, ele decidiu ser político. Então, assim, eu como médica me sinto muito na pele o que é ser médico, né? Porque o médico, ele tem essa missão de servir. Mas a gente vai até um determinado ponto. Mas é que a vida Quantas hoje... vezes eu comprei leite para aquelas crianças lá do centro de saúde? Esses dias, durante a minha pré-campanha, uma mãe lá no Praeirinho chegou para mim e falou: doutora Natasha, a senhora deu uma cadeira de rodas para minha filha. Essa mãe, ela saía com uma criança de 4, 5 anos de idade no braço, completamente com paralisia cerebral, toda espástica, dura. Então a criança, quando é pequenininha, é fácil de levar. Mas a criança com 4, 5 anos de idade, o braço dela era totalmente... Coluna já nem existia, né? Não, o braço completamente malhado, assim, um braço de quem tá carregando. Eu falei, não, a senhora não sai hoje daqui sem coisa. Peguei, fiz uma cotinha entre os alunos, inteirei, fui lá ali na frente do Hospital Geral, comprei uma cadeira de rodas e dei para essa criança. Hoje ela tem 20 e poucos anos de idade e eu nunca mais tinha visto essa criança. Aí na minha pré-campanha... Ela apareceu. Eu fui visitar o Praeirinho e a Bina lá falou: Natasha, tem uma mãe que falou que você deu uma cadeira de rodas. Eu falei: nossa, cadê ela? E fui lá na casa dela e tal. Então eu pude ver a menina de novo. Então a nossa ação enquanto médico é muito pequena. Então daí então a necessidade de usar a política, mas para o bem, para servir. E não ser servido pela política, porque esse movimento é o contrário, ela né? está valendo muito pouco, né? Sim, A vida virou banalidade. Esse é o problema, acho que é dessa nova geração, desse pessoal que está sofrendo agora. A gente está vendo aí muita coisa que não dá para entender, não dá para aceitar. Mas falta né? amor. Falta empatia, falta amor. generosidade, né? Falta realmente conscientização amor. do povo. Porque todo mundo diz que acredita em Deus, e o primeiro mandamento da lei de Deus é amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? Mas está complicado. O ser humano, eu acho que o instinto, esse lado animal está mais proeminente que o lado humano. Está faltando isso, né? E ainda sou religiosa, né? Sou católica, mas me preocupa, inclusive, o que tem acontecido em púlpitos das Deus, mais né? diversas religiões, Muita que, na verdade, coisa é uma errada. pregação de ódio. Usando aos Deus. outros. E o pior, usando Isso Deus, me né? A gente preocupa. voltou à época medieval, mais ou menos por aí. Usando Deus, isso que é o pior de tudo. Maísa, e você? Aquelas mulheres que vêm, que tomam pauladas, que são ofendidas, você diria, fiquem quietas, acomodem-se, Engrossem vão o à couro. luta, o que Engrossem o couro. acontece? Olha, Carlina, ouvindo a Natasha falar, a Gláucia falar, passa um filme na minha cabeça, né? Por que eu entrei para a política? Eu era uma empresária, sou empresária há 22 anos, numa carreira consagrada, tinha acabado de terminar um mestrado em tecnologia da inteligência pela PUC, com a melhor orientadora, Marta Gabriel, que hoje é a sumidade da inteligência artificial no mundo. Então, uma tendência, né, trabalhar com inteligência artificial, com marketing, algo que hoje só vai crescer. Sim. E ganhando dinheiro e ali muito feliz fazendo esse trabalho. Mas tudo isso que a gente falou aqui, sabe, de você ter tapa na cara, de né? você ter um olhar da realidade. Hoje o que me move, hoje nós fizemos uma audiência de pacientes oncológicos e a gente falou sobre o quanto o Mato Grosso ainda está atrasado 10 anos em referenciais de protocolos de atendimento a paciente oncológico. Até 3 meses atrás não tinha biópsia no município de Cuiabá. Um homem que esperava na fila para fazer uma biópsia de próstata, ele chegou a esperar 4 anos. Se essa biópsia deu positivo, ele morreu já, né? Já. Então, a gente precisa entender que quando você conhece... Hoje, o que me move é assim, eu tenho um filho autista.
o meu filho tem acesso a terapias, o meu filho vai ter uma vida funcional porque ele tem oportunidades. E a infância dessas crianças, ela não espera. Ela não espera que a política mude, ela não espera que as leis, as punições possam corrigir a história, o contexto que a gente colocou aqui. Então tem 25 cadeiras na Câmara de Vereadores de Cuiabá, vai ter 27 no próximo pleito, tem 24 cadeiras de deputado estadual. Se nós, que estamos indignados, não sentarmos nessas cadeiras, nós perdemos o direito de reclamar. Exatamente. Então, Sem o que eu dúvida. diria para as mulheres é: você está indignada, você está jogada num ônibus, você está indo para lá e para cá levar seu filho como um saco de batata, porque é assim que ele é tratado e é o amor da sua vida e você está exausta e ninguém te ouve. Então, essas pessoas que estão aí no poder há tanto tempo, que não resolveram o seu problema até hoje, elas já demonstraram que elas não se importam com você. Não se Tá na importam. hora de você levantar. Tá na hora de você olhar quem vai se importar, colocar um voto de confiança. Quando a gente fala que político é tudo bandido, favorece bandido. Quando a gente fala que numa Câmara de Vereadores ela se chama Casa dos Horrores e lá ninguém trabalha, favorece quem não trabalha. Saiba o nome de todos eles. Acompanhe. Cobre, decida. E as mulheres, a gente precisa parar de ser vítima. Para a gente parar de ser vítima, a gente precisa se dar as mãos. Ser Então nós protagonista, passar a ser precisamos protagonista. levantar da protagonistas. cadeira, ser protagonista e levantar quem protagoniza. Isso. No dia que Natasha teve a sua candidatura cancelada, a pequena vereadora aqui, que na época nem Foi era vereadora, maravilhosa. entrou na coletiva de imprensa e falou: não é verdade. Ela está sendo retirada da campanha em segundo lugar, com chances de ser eleita por ser uma mulher forte demais para este pleito. Eu falei Exato. isso e as pessoas olharam e falaram: você tá doida. Eu me Você lembro tá que em aconteceu isso. campanha e você tá Inclusive, enfrentando o esculhambaram você, sistema. eu me lembro, a Saiu uma mídia, foto minha com o dedo assim em cima Eu me lembro dos dirigentes disso. partidários do PSB. E eu não tava ali contra nenhum homem, eu tava ali gritando. Existe uma mulher que se colocou no pleito, Possibilidades que está em absurdas. segundo lugar, e essa mulher está tendo, com desculpas furadas, a sua candidatura ceifada. E eu, enquanto mulher, se a minha cabeça vai ser cortada em praça pública, que seja defendendo uma mulher. É isso aí. Então, Tá a gente certo, precisa é isso de mesmo. mulheres que estejam dispostas a sair da indignação e ir para a ação. Exatamente. Enquanto a Exato. gente não tiver isso acontecendo, Vai continuar do infelizmente, jeito vai que continuar tá. do jeito que está. Gente, amei conversar com vocês. A gente ficaria aqui horas, porque tem tanto para falar, tanta coisa pra gente fazer com que as mulheres realmente saiam dessa posição incômoda, desse marasmo. Venham pra luz, comecem a falar, denunciem, busquem, exijam seus direitos. Por exemplo, a mulher tem uma lei que exige que faça o exame de mama, né? E ninguém nem sabe disso. O maior índice de câncer entre as mulheres é o câncer de mama. É o segundo câncer mais frequente, mas é o primeiro em Mais mortalidade. E ninguém nem sabe disso. Então saiba exigir. Aliás, estamos no Saiba Outubro ser Rosa, mulher. hein? Hã? Importante, mulheres, Estamos rosa. no Outubro É, Rosa. Outubro Nossa rosa, querida tamo Glaucia tá entrando. toda de Hoje ela rosa, vem pronta linda, pra maravilhosa. isso. Mas para lembrar a não mulher. tenho vergonha de ser mulher, não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de falar alto, de rir alto, de colocar uma mini saia, colocar um decote. Isso te faz feliz. Faça. Isso é sua personalidade, faça. Mas dê sua contribuição para esse mundo, porque o mundo tá chato, tá faltando justamente essa alegria que nós, mulheres, temos na maioria, né? Então, para encerrar aqui, eu queria que cada um fizesse um fechamento. Falta muito pra gente falar, mas o tempo é pequeno, mas a gente vai voltar a falar, porque essa é uma bandeira que esse podcast aqui vai enfrentar e com todas as garras. E precisamos de vocês e de vocês, mulheres, que estão assim, e dos homens também, né? Aqui nosso grande Onofre, um lorde, um precursor. Olha, esse homem é um exemplo, né? Ele é um lorde, uma intelectualidade que eu amo e sempre com uma postura que todos os homens deveriam Orgulho para todos nós. Eu né? tive Devia ser. aula com ele, tá? Só para vocês Ele é verem de chiquérrimo, inveja. né? Ele é chiquérrimo. Então é isso aí. Por favor, gostaria que cada um de vocês fechasse isso aqui, chamando essa mulherada, chamando, olha, pegue essa bandeira não é nossa, a bandeira é de todas nós, faça-se respeitar, mas haja, coloque a voz para fora, coloque a cara para fora e seja quem você quer ser. Você tem que ser o que o outro quer.
Seja quem você quer ser e acredite. Você imagina eu, há 30 anos atrás, vindo para uma... Eu tinha que viajar com artista, eu tinha que participar, estava lá no palco, papapá. O quanto de abobrinha eu não ouvia, mas também eu ouvia para um lado, sempre pelo outro. Cara, eu sei que eu sou, eu vou chegar. E assim, os artistas faziam questão de abraçar, tá vendo? Trouxe porque tem caso. Era incrível, me dava um caso assim. Ah, né? sim. Mas é Com certeza. Você agredir a mulher é muito fácil. Muito. Né? Até para você denigrir a imagem, a Não, eu me capacidade. lembro na época né? que eu entrei para medicina, falavam assim, Deus escolhia, perguntava para a mulher se ela queria ser bonita ou queria fazer medicina. Se ela quisesse fazer medicina, era um Deus Ai, nos que acuda. Olha que maldade. horror, que julgamento horrível. Repetindo, nós não temos obrigação alguma de enfeitar o mundo. Claro que não, não é para isso que a gente Ser veio. bonito, ser Eu feio, não, já o mundo vai eu ver. não vi no mundo a passeio, olha, não, viu? Acho que nenhuma de nós aqui, Não, todo mundo eu a tenho passeio. Não sou uma vaso frase de da Ivete planta, né? que eu amo. É, Eu vim não ao sou vaso mundo, de não vim a planta. passeio, eu vim para celebrar a vida. É né? isso aí. Eu Então, sou um ser humano, celebremos. eu não sou um enfeite. Claro, nenhuma de e, nós. inclusive, nossa aparência não está à disposição Do julgamento alheio, eu do também não tô julgamento nem aí. de ninguém. Eu acho Eu interessante tô que... de shortinho, mini saia e vou continuar no Eu- rock and roll chiclete. Eu acho Não é? interessante Vambora. como os homens se sentem à vontade de oferecer sua opinião sobre nossa aparência, não pedir. Eu tô Vocês não perguntando. estão num concurso de beleza. Antigamente era isso aí mesmo. As mulheres eram, né? Para escolher esposa, queria que fosse uma apresentável. Não é mais assim. E não dá pra gente ficar também de autoestima lá embaixo e tantas que vivem pra imagem, ainda mais nesse mundo de redes sociais, esperando a aprovação masculina. Gente, pelo amor de Deus, vamos adiante. Encerrando, Carlina, foi maravilhoso, é maravilhoso, adorei, já quero voltar aqui para Mas essas aqui vai ser tardes. nossa sala, aqui nós vamos fazer tudo, é o nosso espaço. Natasha e Maísa me emocionaram várias vezes, eu fiquei emocionada. E voltando, nós falamos muito dos homens, mas quando a gente fala dos homens, eu acho que a gente tem que falar de outra coisa, da sociedade machista. Existem Homens as e mulheres machistas. são diferentes, como dizem os franceses. Viva a diferença. La différence. Viva A a gente diferença. vive muito bem, né? Com essa diferença. Tem Isso é muito uma prazer delícia, e né? muito amor com essa diferença em todos os campos, mas nós precisamos de respeito e igualdade. É para ser curto, mas eu vou falar só uma coisa. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, filósofos, médicos, psicólogos, pedagogos se reuniram para discutir o que foi o nazismo. O que foi colocar seres humanos num caixote e matar em fila. E óbvio que as pessoas discutiam Hitler, mas discutiam também aquele guarda que estava lá na porta da câmara de gás, o maquinista do trem, o engenheiro que publicava artigo dizendo como estava contente e feliz porque melhorou o trilho e a engrenagem para chegar mais rápido em Auschwitz. É um foco na técnica e uma ausência completamente da preocupação com o ser humano. De humanização, né? E os pedagogos, especialmente, produziram obras belíssimas falando de diversos problemas educacionais, especialmente o fato de que não se educava para direitos humanos. Até porque antes da Segunda Guerra nem se falava tanto em relação a isso, né? E hoje isso é traduzido de uma forma muito rica também, profunda, mas que é mais simples. A escola, a família, todo mundo precisa educar para o amor, precisa educar por respeito, porque às vezes você não vai ensinar o artigo 5º da Constituição para uma criança, mas você vai ensinar que você não bate na coleguinha, que ela é igual a você, que vocês brincam juntos, que não há diferença. E é só nessa transformação social para o amor, e a gente falou muito Muito aqui, disso. e isso é análise técnica mesmo, de especialistas em educação, é que o mundo vai caminhar. Concordo. Muito bem, Glaucinha. Falou tudo. Sem Amém. dúvida. Muito obrigada pelo convite, Carlina. Muito obrigada agradeço, pela essas mulheres partilha. lindas. Meninas, também me emocionei muito. Eu acredito que esse ambiente aqui, onde a gente se sente muito à vontade, muito representada, é uma delícia de estar. Não é o ambiente que eu costumo estar. E a gente precisa mudar esses ambientes. Na Câmara de Vereadores hoje, existe toda uma movimentação em torno do Gabinete 01.
que tem portas abertas, que é o Tsunami Azul, onde cada um dos meus 10 membros da equipe, do time, como eu falo, são vereadores também, são representantes também, não é a Maísa, é todo aquele time. E existe um movimento de encantamento, porque somos tão felizes, porque somos tão educados, porque somos tão acolhedores, porque o protagonista dentro do mandato não é a vereadora, é a população. Hoje eu estou com um jornalista novo e ele me mandou um release e eu falei para ele, o release está perfeito, mas ele não tem a nossa linguagem ainda e você vai chegar lá porque você foi contratado por expertise e por coração, por missão. Todo release que se tratar da minha atuação, o protagonista é sempre o munícipe. É sempre a pessoa que está sendo defendida. Quando eu falo pelos que não têm vez e não têm voz, eu sempre tive voz. Eu fui criada por um pai extremamente amoroso e respeitoso. Eu fui criada num lar onde nunca houve violência. Eu tenho um irmão que é advogado, que cuida de mim, meu irmão mais velho, que sempre foi uma grande referência. Eu tenho um marido que é um parceiro, que é um super pai, que é xodó de Carlina, que é maravilhoso, com quem estou casada há 20 anos e que não me ajudou a ser mãe, que foi pai, que acordou de madrugada, que trocou fralda, que dividiu as tarefas de igual para igual. Ele só não gestou porque fisiologicamente é impossível. Então, eu venho deste privilégio e venho infiltrada ali mesmo na política para dizer que é possível. É possível fazer política sem padrinho, é possível fazer política sem fortuna, é possível fazer política sendo uma pessoa que tem uma missão. Precisa ter o couro grosso, precisa ter o couro grosso, mas é possível. Foi difícil explicar para a imprensa, foi difícil explicar para o Tribunal Eleitoral que eu tinha voluntários. Foi difícil explicar para os meus pares que eu fiz uma campanha com 19 mil reais e tive 1.520 votos. Porque é difícil explicar aquilo que não é comum. Só que o comum deu errado. O que foi feito até aqui não deu certo. Essa política que existe hoje não nos representa. Tudo de novo. Então vamos resetar. Vamos resetar. Então você perguntou, né? Isso pode, né? Isso pode, Carlina. Carlina, a gente pode resetar o que deu errado até aqui? Claro, eu acredito que a gente pode. E eu acredito que, do alto das vezes, o nosso cansaço de olhar e falar assim, retrocedemos para chegar no fundo do poço e dar um impulso para subir. E ir para frente. É hora de subir. E eu vou continuar enquanto aqueles que não têm vez e não têm voz me abraçarem, olharem no meu olho, a lágrima escorrer e eu olhar. Isso é verdade. É essa verdade que é meu combustível, é por essa verdade que eu vou em frente. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu tô aqui encantada porque eu sou fã de mulheres. Eu sou, assim, realmente... a gente que sofre na pele muito esse preconceito, a gente que é audaciosa, né? E vem para quebrar os paradigmas. Quando você vê mulheres engajadas, mulheres corajosas, nos enche de esperança. Porque é impossível o ser humano continuar como está. Continuar com essa violência, continuar um achando que é melhor que o outro. Enquanto não houver essa igualdade, seja em vida, em respeito, isso ali é no teu trabalho, é no teu casamento, em todo lugar, o mundo vai piorar do jeito que eu não tenho dúvida. Chega de ódio, basta de, sabe, diferença por diversidade. Cara, eu nunca sofri preconceito de mulher. Eu vou falar que agora, eu estou sentindo um pouco disso. Sabe, esse machismo, né? Já houve até uma coisa de etarismo, né? Porque eu até brinco e falo, gente, antigamente, quando eu fazia festival de inverno, era eu e mais 4. Em 5 fazia um festival que era maravilhoso. Não tinha internet, não tinha profissionais, tudo trazia de fora. Hoje eu vejo festival acontecendo com 20, 15 pessoas, diretor de palco, diretor de... E assim, vários outros festivais acontecendo assim. Cara, a gente era realmente bons. Eu falo violento, né? Pra fazer. A gente tirava leite de pedra. Por quê? Porque era a oportunidade que eu tinha. E desse leite eu fiz assim uma... Você fez desse limão uma grande limonada, né? Exatamente. E éramos mulheres. Eu quero chegar. E éramos mulheres, né? Então, sonhem, venham pra rua, gritem, existe o direito. E outra, sejam felizes, sabe? Porque a felicidade feminina, ela traz contigo a felicidade da família. Eu não tenho Somos dúvida. nós que damos, né, esse tino familiar. Então... Eu não falei ainda. Ah, pois é. Eu quero falar, quero te parabenizar, Carlina.
E, assim, por esse... Isso pode, Carlina? É sua cara. Isso. Parabéns. Eu acho que é uma grande iniciativa para dar voz aí. Nós precisamos ter voz. Isso, nós precisamos ter voz. Eu acho que isso aqui é um espaço importante de voz. Quero agradecer pelo convite de estar aqui junto dessas mulheres maravilhosas. Você, Maísa, Gláucia. Realmente me sinto, assim, bastante honrada de estar aqui. E se eu tivesse que dar aí algum conselho, eu diria esse, que é trazer mais amor para as relações profissionais, as relações interpessoais, as relações familiares, as relações sociais, as relações políticas. Eu acho que se a gente conseguir distribuir um pouquinho mais de amor, menos ódio, menos julgamento, o mundo vai ser melhor. E a gente tá realmente, eu chego num momento que a gente cansa desse mundo, que tá realmente horrível, difícil estranho de viver. Tá complicado, às vezes até falta ar pra gente. Sim. E que a gente tenha coragem de ser esse disseminador de amor. Aonde você passar. É aquela coisa de alguém vir falar mal de alguma pessoa pra você e falar, não, não é bem assim. É começar a distribuir essas gotinhas de amor. Eu acho que isso já vai fazer uma grande diferença. E para isso a gente precisa ter coragem. Como já dizia Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Então vamos enfrentar, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. E esse lugar melhor para se viver só tem uma alternativa, que é com mais amor. É distribuir mais amor e aceitar as diferenças. Aceitar o contraditório, não ser aquela coisa... A verdade não é a única, né? O que é verdadeiro você Nunca. pode ser Tem pra sempre mim. a minha, a sua e a real. A Né? diferença existe. Né? E fica lançada aqui a campanha. Traga amor para sua vida. É isso aí, é isso aí. Mais amor, por favor. Amigas, muito obrigada. É uma delícia estar começando toda essa caminhada aqui com vocês. Eu tenho um orgulho de ter vocês na minha vida, porque são mulheres de raça. Me enche de orgulho. Obrigada e até a próxima, que essa só foi a primeira, hein? É isso aí.